Giro de notícias. Olá para você, eu sou Gilberto Martins, jornalista responsável pelas rádios Paranaíba e Máximos FM aqui de Rio Paranaíba. Hoje eu converso com o professor Rubens Paza, da Universidade Federal de Viçosa, responsável pelo Laboratório de Ciências Moleculares aqui do campus de Rio Paranaíba. Hoje vamos falar um pouco sobre esse ano de pandemia, o que mudou, qual que é a nova cepa de vírus, o que a gente pode esperar dessa pandemia ainda. Professor, seja bem-vindo à nossa Rádio Paranaíba e também a Máximos. Olá Gilberto, olá a todos os ouvintes da Máximos e da Paranaíba FM. Muito obrigado por esse convite e é muito bom aqui esclarecer algumas coisas sobre esse assunto com vocês, viu? Bacana. Professor, temos aí um ano de pandemia, um ano cheios de notícias falsas, de fake news, né, cheios de notícias boas, né, em relação à vacina, ao medicamento que a Anvisa aprovou hoje. O que vocês, como biólogo, esperou e pode concluir nesse um ano de pandemia? Bom, a gente teve nesse um ano um investimento muito grande em vários países, em várias nações, que permitiram estudar muito a fundo o vírus e desenvolver vacinas e pesquisar medicamentos. Isso foi bastante importante, né, porque desde março, a gente está fazendo um ano que a OMS decretou que a Covid-19 era uma pandemia. Então, desde essa época, o mundo inteiro se mobilizou para ajudar uns aos outros a encontrar soluções. Porque a partir do momento em que ela escapou da China, onde a gente imagina que seja o ponto de origem, né, e alcançou a Europa, Estados Unidos e o mundo inteiro, todos os países começaram a se reunir, a buscar soluções, né? E a gente teve um avanço tecnológico, um avanço muito grande, científico, no conhecimento de que sintomas exatamente esse vírus causa, quanto tempo ele fica no organismo, quanto tempo depois os anticorpos eles continuam funcionando. Então, isso tudo ajudou a desenvolver vacina, né? Então, nós tivemos um ano muito cheio para a ciência mundial, muito pesado e, ao mesmo tempo, muito gratificante, porque nós estamos vendo aí diversas vacinas sendo já liberadas até mesmo para uso contínuo no Brasil, uso normal, né, no Brasil, e isso é muito gratificante, porque é o que se espera da ciência nesses momentos de crise. Então, eu acredito que nós tivemos uma boa resposta, né, da ciência mundial, desenvolvendo o que é possível dentro desse tempo curto que a gente teve. A gente, na verdade, ainda nem sabe quanto tempo uma vacina vai ser eficiente para quem tomar, né? Quem toma a vacina, está tomando a vacina agora, a gente não sabe ainda o quanto tempo ela vai ser eficiente, se vai ter que tomar um reforço, né? Porque 2 doses a maioria se vai ter que tomar um reforço daqui a algum ano, a gente ainda não sabe nada disso, porque não chegou lá ainda, né? Então, tem várias ainda perguntas que a ciência vai desenvolver a resposta, mas tudo que já foi feito foi simplesmente fantástico nesse período de tempo. Bacana. Professor, a gente está notando nesses últimos dias, lógico, nós da imprensa, nós principalmente, estamos notando que houve uma redução de número de casos em toda a região, né? Já que vocês estão fazendo essa testagem em massa desse pessoal em toda a região. Aqui em Rio Paranaíba, especificamente, chegamos a ter 90 casos ativos num único só dia, né? Como é que está sendo essa testagem? Já temos variante do novo coronavírus aqui na região. Como que está sendo feito isso? E por que o senhor acredita que está tendo essa diminuição de casos aqui em Rio Paranaíba? Então, eu tenho, aqui em Rio Paranaíba especificamente, vou falar aqui para Rio Paranaíba especificamente,
Desde o começo do ano, em que a gente voltou a fazer os testes, depois do período de Natal, a gente teve, basicamente, uma proporção de casos positivos nos nossos exames acima de 30%, chegando a 42%, tá? Pegando assim, semanalmente, tá? Porque, normalmente, esses números, o ideal é você fazer o que é chamado de média móvel, né? Porque se a gente avalia um dia, a gente teve um dia que não teve nenhum caso positivo, esse dia pode ser atípico, tá? Então, o ideal é o que se noticia nas redes nacionais de notícia, é a média móvel, que ela pega as semanas epidemiológicas, que é desde a primeira semana do ano, a segunda semana do ano, a terceira semana do ano, e assim por diante. Pegando assim, semanalmente, nós tivemos aí acima de 30% quase todas as semanas, tá? Chegando a 42% na sexta semana, que foi a segunda, metade de fevereiro, tá? Metade de fevereiro a gente teve 42% de positivos aqui em Rio Paranaíba. E isso falando só dos exames que nós fazemos, eu não tenho os dados dos outros exames que a Prefeitura Municipal já falou que faz, porque normalmente eles também fazem, dependendo do caso, eles fazem exames de anticorpos, testes rápidos, tudo depende da situação do paciente, né? Então, para os nossos exames, os dados, eles mostram que a gente chegou até esses 42%. E a partir da 8ª semana, ou seja, a partir do final de fevereiro, a gente começou a ver uma regressão. Chegamos a 32% na semana passada, e essa semana nós fechamos os dados com 24% de positivos. Tá? É uma redução, assim, que vocês observam lá nos boletins, quando coloca lá o número de casos ativos, é uma redução que vocês conseguem enxergar, porque aqueles casos ativos, eles cobrem mais ou menos uns 14 dias, né, 11 dias, mais ou menos, de 11 a 14, que é o que a Secretaria de Saúde, ela coloca como sendo a janela epidemiológica da pessoa com vírus. Porque a partir do momento em que a pessoa é identificada, que tem o vírus, que foi diagnosticada, é contado desde o início dos sintomas, mais ou menos 11 dias, que é o que é usado aqui em Rio Paranaíba. Se não estou enganado, a Secretaria pode corrigir se eu estiver enganado, e com isso, logo depois, você tem a liberação. Por quê? Porque é uma média em que, normalmente, as pessoas se livram do vírus e estão prontas, não estão mais propagando vírus, não estão mais infectando ninguém. Então, dentro desse período, nós estamos agora com uma proporção que está na metade do que já tivemos, né? Então, realmente, a gente está vendo uma melhora, principalmente nas 2 últimas semanas. Aí a gente tem que voltar 4 semanas atrás e analisar exatamente o que foi que aconteceu de diferente, tá? E o que foi que aconteceu de diferente? Vieram os decretos que restringiam a circulação no município, tá? Esses decretos de restringir circulação, chamado lockdown, na verdade, em nenhum lugar ainda foi feito exatamente com o que se faz lá fora. Lá fora, quando eles falam lockdown, significa ninguém sai de casa, tá? Só sai absurdamente, se for absurdamente necessário, com autorização do governo municipal, autorização por escrito, e se sair, vem multa, né? Não adianta a gente falar assim, o brasileiro, ele não cumpre, ele não obedece, ele não respeita, não, mas lá fora é assim também, tá? Lá fora, se não tem multa, se não tem regra, se não tem tudo bem direitinho, as pessoas também não respeitam, tá? Então não é um problema do brasileiro. É por isso que o poder público precisa agir, né? Não adianta a gente só falar, fique em casa, só saia se for necessário. Chega um momento em que isso não é mais suficiente, porque as pessoas vão sair, as pessoas vão aglomerar, né? Vão se aglomerar, então é próprio do ser humano, ele vai fazer isso em qualquer lugar do mundo. Aí onde tem algo mais consistente, eles acabam cumprindo. Mas então, de qualquer forma, a gente lembra que há umas 4 semanas atrás,
veio o primeiro decreto que começou a restringir. Não era ainda como se fosse a onda vermelha, né? Mas começou a restringir um pouco. E na semana seguinte nós tivemos um decreto bem mais rígido, que durou uma semana, que era de 2 semanas, mas foi interrompido. E nós ficamos ali uma semana com um controle razoável, uma semana com um controle rígido, mais rígido, né? E aí, agora, nesse momento, essa semana que nós estamos agora, a gente está colhendo o que foi plantado lá naquelas 2 semanas. No primeiro controle, a gente, então, semana passada já teve um pouco de redução, e essa semana com aquele controle mais rígido, porque os resultados eles não são imediatos. Tá? Não adianta fechar agora, amanhã zera caso. Não é assim. Por quê? Porque o vírus tem uma incubação, você tem o tempo, o período que as pessoas continuam com o vírus e continuam contaminando. Então, normalmente, a gente precisa de pelo menos 2 semanas, é o mínimo que tem que ter, são 2 semanas de isolamento, para você, depois de mais 1 ou 2 semanas, começar a ver uma melhora. E, na verdade, é isso que a gente está vendo. E aí, depois, veio a onda roxa, né, e que houve essa restrição, novamente, aquela restrição mais rígida. Só que a gente agora tem que observar que semana que vem vai fazer 15 dias daquela semana que foi livre, né? Então, eu não posso dizer para vocês, a gente não pode garantir que essa redução que aconteceu essa semana, ela vai continuar na semana que vem. Esperamos que sim, né? Mas eu não sei qual vai ser o impacto daquela semana passada que foi mais livre, tá? Então, essa restrição, na verdade, para que ela serve? Ela não serve para acabar com os casos, tá? Ela não serve para acabar com os casos, porque ela não acaba com os casos. O único jeito de acabar com os casos seria a vacina, seria a vacinação de mais de 70% das pessoas. O que ela serve? A gente estava chegando, e está ainda em vários lugares, no limite do sistema de saúde. Né? Isso que a gente estava falando, se fala desde há 1 ano atrás, que precisamos fazer isolamento para achatar a curva. Né? Então, lá na primeira onda, foi feito vários isolamentos, foi achatado a curva, foi aumentado o oferecimento de UTIs de campanha, enfermarias de campanha, e isso fez com que as pessoas pudessem ter acesso à saúde, tá? Porque esse vírus, ele não é tão letal, mas para algumas pessoas ele vai ser letal, né? E a gente tem que cuidar de todo mundo, não é só de quem não vai ter problema. Então, para que a gente tem que achatar a curva? Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de serem tratadas, para que não falte leitos nos hospitais, para que não falte UTI nos hospitais. Então, se você achata, vai ter menos gente contaminada significa mais espaço nas UTIs. Então, se essa pessoa depender de respirador, depender de UTI, ela vai ter esse lugar para ela ir. O problema estávamos chegando e estamos ainda num período crítico, né? Assim, se a gente for analisar nacionalmente, a gente está num período crítico em que as UTIs estão praticamente lotadas. Isso significa que, se continuar avançando, a gente vai ter mais mortes. É por isso que a gente está vendo mais de 2.000 mortes a 2 ou 3 dias consecutivos. Né? Por quê? Porque as pessoas já não têm mais acesso à UTI. Já chegou no momento em que médico precisa escolher quem que vai mandar para a UTI. Tá? E falar para uma pessoa, você não vai para a UTI, é um momento em que praticamente está decretando a morte dela. Isso a gente viu acontecer no começo lá na Itália e a gente ficou chocado, mas agora a gente está vendo aqui. Então, é por isso que isso é necessário. Né? É necessário fazer com que a curva baixe para que a gente possa tratar todo mundo. Bacana. Professor, o senhor comentou uma coisa interessante, as pessoas estão morrendo à espera de leitos, né? Mas há estudos que falam que as pessoas não estão morrendo de coronavírus, mas sim em decorrência das complicações da própria doença, do próprio vírus? Então, o fato é o seguinte,
A gente precisa sempre pensar no todo, né? Vamos supor que você tem um problema cardíaco, certo? E aí você está no seu carro, você sofre um acidente e morre no acidente do carro. Quer dizer, você morreu do acidente do carro ou você morreu do problema cardíaco? Né? É isso que muita gente às vezes fala, mas o cara tinha comorbidade, a pessoa tinha comorbidades, morreu da comorbidade. Mas isso não aconteceria se ela não tivesse com a Covid. Tá? O que a Covid faz? A Covid afeta muitos órgãos. Tá? Ela afeta o pulmão, esse é o principal mecanismo de ação dela, mas existem estudos mostrando que ela pode afetar coração, ela pode afetar sistema nervoso, ela pode afetar muita coisa. Tá? As pessoas com comorbidades, elas podem sofrer mais rápido do que uma pessoa sem comorbidade. Por quê? Porque ela já vai ter um problema maior para tratar. Então, quer dizer, se você poderia aguentar até X, né, até aqui, né, o normal seu, mas quando você chega com o vírus da Covid, você só consegue atingir até aqui embaixo, tá? Esse é o problema. O vírus da Covid não é que o vírus, não pode não pegar e matar você, tá? Mas ele vai te causar uma pneumonia, que pode ter uma infecção paralela, oportunista. Você pode ter outros problemas, até de diabetes relacionados com o coronavírus, que não tinha antes. Já tem casos de pessoas que nunca tiveram diabetes na vida, depois de ter o coronavírus, se curaram do coronavírus e começaram a ter diabetes. Por que isso? Porque esse vírus é problemático, ele não atua só lá, naquela região. Tem receptores para ele em vários outros locais do nosso corpo. E onde tiver receptor para ele, se você permitir que ele ande no seu corpo, né, ele vai chegar lá. Então, muita gente, né, uma boa parte, morre de insuficiência pulmonar, tá? De pneumonia por insuficiência ou por insuficiência pulmonar. Esse é o básico. Na verdade, a gente tem que ver que tem aí, se eu não estou enganado, o terceiro ou quarto maior índice de mortes no Brasil no ano passado foi influenza e pneumonia. É muito provável que muito dessa pneumonia foi uma Covid que não foi diagnosticada direito, tá? A gente vai só saber disso direitinho daqui a alguns anos, quando a gente puder acompanhar e ver quantas pessoas morreram de insuficiência pulmonar e pneumonia no ano de 2020, 2021, a mais do que morreram na média dos outros anos. Isso aí foi a Covid, tá? Por quê? Porque a gente não está testando todo mundo, tá, gente? Às vezes a gente pensa que todo mundo está testando. Você até comentou ali, está fazendo testagem em massa. Não estamos fazendo testagem em massa. Testagem em massa é você testar todo mundo, tá? Testar sintomáticos. A determinação da Secretaria Estadual de Saúde é testar apenas quem tem sintomas, tá? E a gente não tem condições de ampliar muito a oferta de exames para testar quem não tem sintoma. Esse é o problema básico, tá? A gente precisaria de mais investimento para isso. Rio Paranaíba, a gente sempre priorizou para testar assintomáticos, porque essa foi uma determinação da própria UFV. Nós sempre preconizamos cuidar do nosso município. Tá? Essa foi a ideia da UFV como um todo. Cuidar de Viçosa, tá? E da região, cuidar de Rio Paranaíba e da região. Mas principalmente Rio Paranaíba, porque a maior parte do nosso povo está aqui. Tá? Não só de alunos, mas de funcionários que a gente depende, terceirizados que a gente depende, os próprios docentes, a maior parte vive aqui, então a ideia é cuidar muito bem daqui. Então, esse foi o objetivo do laboratório. Então, a gente, desde sempre, tem oferecido e tem feito exames para assintomáticos, né? Aqueles contatos de paciente que foi diagnosticado positivo, na medida do possível, a gente faz o exame deles também.
Infelizmente, nas últimas semanas, a quantidade de pessoas sendo testadas, vocês acompanham pelos boletins, né? Aguardando o exame, significa material que foi entregue hoje e que vai ser feito o diagnóstico amanhã. Ó, o que tem lá? Ó, 19 aguardando o resultado. Isso aí significa, foi entregue 19 amostras para nós hoje e o resultado vai sair amanhã. Tá? Bacana. Pode continuar. Pode continuar. Então, você sempre... Isso aí, de vez em quando, né, aumenta. E a gente tem limites. Né? Porque como a gente atende toda a região, eu não posso colocar 100 amostras por dia para Rio Paranaíba. É impossível fazer isso. Então, na verdade, a gente lida ali com Rio Paranaíba em torno de 25 amostras, que é muito mais do que qualquer outro município da região, exceto Patos, obviamente por motivos óbvios, né, que Patos tem 33% da população da região. Então, 30%. Então, a gente sempre teve esse cuidado para Rio Paranaíba de oferecer mais do que o que o Estado preconiza. Né? Até porque também Rio Paranaíba investiu no laboratório no sentido de comprar reagentes, né? Justamente para fazer isso. Então, nós tivemos essa parceria com o município, né? E também com o Tribunal de Justiça, que permitem que a gente faça isso. Né? Foram recursos que a gente conseguiu nessas parcerias para que a gente possa oferecer mais exames, além do que aqueles com os sintomas. Então, esse é o maior problema. É difícil a gente chegar e falar está testando em massa, porque os assintomáticos, embora haja estudos de que eles transmitem menos o vírus, mas eles ainda transmitem o vírus. Tá? Então, isso é importante. E é importante ressaltar, então, que aqui em Rio Paranaíba, por esse cuidado que a UFV tem com o seu povo, com o seu município, né, os outros municípios que me desculpem, a gente tenta, né, na medida do possível a gente tenta também, mas eu não posso negar que a prioridade é Rio Paranaíba, né, na medida do possível a gente faz esse controle de assintomáticos, tá, e isso muitas vezes foi fundamental aqui na cidade também, porque identificando assintomático você consegue direcionar melhor o isolamento, isolar a pessoa que você nem sabia que tinha, né, que estava com o vírus e assim por diante. Bacana. Professor, hoje a Anvisa, eu estou até procurando a matéria aqui, no site oficial do governo, a Anvisa aprovou o registro da vacina contra o novo coronavírus e também aprovou aí um medicamento que vai ser contra também o vírus, né? A gente pode acompanhar aqui. E há uma polêmica muito grande também sobre a questão do tratamento precoce, né, que é pregado pelo governo federal, e muitas pessoas, muitos políticos também, deputados federais, estaduais e também vereadores, estão pregando essa questão do tratamento precoce. Para os cientistas, biólogos que estão na linha de frente, estão estudando aí, há um tratamento precoce preciso para a Covid-19 ou não há? Ou o único tratamento precoce é o isolamento, é o distanciamento social, é usar a máscara? Olha, é importante a gente esclarecer essas coisas, que durante todo esse processo teve inúmeras possibilidades de tratamento que as pessoas divulgaram por aí e abraçaram, né? Tem até alguns posts aí dizendo sobre pH de alimentos. O que acontece? Eu vou tentar explicar como é que funciona para a gente. Eu sei que você tinha falado 15 minutos, nós já passamos bastante disso, né, Gilberto? Mas pode ficar à vontade para explicar. É muito complicado a gente tratar de tanta coisa assim, muito leviano. Se eu falar qualquer coisa aqui sem explicar direitinho, a gente acaba fazendo dando margem para mais interpretações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar como é que funciona para você liberar um medicamento no mercado. Tá? Eu não adianta uma empresa farmacêutica falar para você, olha, esse remédio aqui, ele funciona para dor de cabeça. Tá? O que ele precisa? A palavra de quem está
vendendo não é suficiente. Esse medicamento precisa ser testado. Ele precisa ter testes em animais, ele precisa ter os testes in vitro antes, e aí ele precisa depois ir para testes clínicos, que são testes em humanos. Os testes clínicos, eles têm que ser feitos com o que é chamado testes randomizados e duplo cego. O que é isso? Randomizado significa, eu tenho lá 100 pessoas que vão participar do estudo. Randomizado significa que dessas 100 pessoas eu vou aleatoriamente escolher, tá, metade delas para receber o medicamento e metade delas vai receber placebo, que é chamado de placebo, que na verdade se esse medicamento ele é diluído em água, a outra metade vai receber água. Se esse medicamento é diluído em cloreto de sódio, a outra vai ser só cloreto de sódio, né? Para que isso? Para que seja testado se o efeito do medicamento, ele é real, o efeito observado, ele realmente é do medicamento e não de uma possível um efeito do nosso sistema nervoso, tá? De você acreditar que está tomando o medicamento. E isso acontece para qualquer medicamento e para qualquer vacina, tá? E ele é duplo cego, por quê? Porque a pessoa que está tomando o medicamento não sabe se está tomando o verdadeiro ou não, ela sabe que está tomando, tá? E a pessoa que está ministrando também não sabe. O enfermeiro, o médico que está lá prescrevendo e falando, você pode tomar isso aqui, ele também não sabe. Tem uma terceira pessoa que tem tudo isso anotado, tá? Porque daí você não tem um envolvimento com o paciente, que aí você pode gerar vínculo. Enfermeira pode olhar e falar, nossa, coitadinha, tá tomando o placebo, né, o remédio de mentira, vamos tratar melhor aqui e tal. Para evitar todo esse tipo de questão psicológica que o ser humano, ele tem, não só o ser humano, isso acontece em animais também, né, então você tem que fazer um medicamento que não se sabe, tá? E aí a gente vem, por exemplo, para usos extraordinários de determinados medicamentos. Não foi só, por exemplo, cloroquina, ivermectina, anita, que foi testado com a Covid-19 dessa forma. Tem inúmeros, centenas de outros medicamentos que têm sido testados do mesmo jeito, tá? E quando a gente para e analisa os resultados desse tipo de estudo, a gente percebe que ele não tem ação comprovada, tá? Saiu agora em janeiro uma última meta-análise. O que é meta-análise? Eu faço um estudo com 100 pessoas aqui e publico. Nessas minhas 100 pessoas eu tenho o resultado X. Um outro cara faz lá na Alemanha um estudo com mais 150 pessoas, ele publica. Um outro lá no Japão faz outro estudo com mais 200 pessoas, ele publica. Como é que a gente compara tudo isso? Como é que eu posso dizer que o meu estudo aqui, que mostrou algum sinal, ele é diferente ou é igual àquele outro estudo, tá? Para isso se faz o que é chamado de meta-análise. É você pegar todos esses dados, ver tudo o que tem de igual em cada tratamento e reavaliar a estatística dos resultados e ter um parecer. Isso foi feito, o último que está publicado foi em janeiro desse ano, e para a ivermectina, por exemplo, que foi esse último, ele fala, não tem comprovação. Tá? Então, até hoje, o que a gente sabe é que anita, ivermectina, cloroquina, vitamina D, zinco, etc., não tem comprovação na diminuição de casos graves, não tem nenhum prognóstico para você poder fazer uma prescrição desse medicamento para a Covid. Tá? E tanto é por isso que a própria Merck, que detém os direitos da ivermectina, já veio a público, eles têm todos esses dados em mãos, tá? E ele já veio a público falar, olha, não tem indicação para isso. E por que eles vieram em público? Porque a ivermectina começou a dar problema no fígado, tá? E eles querem se resguardar de processos futuros de você ter prescrito ivermectina e ter problema no fígado.
ele vai falar assim, olha, também eu não mandei vocês tomarem esse medicamento, eu falei que ele não serve para COVID, tá? Então, isso tem acontecido, temos casos de intoxicação com a cloroquina, que tem efeitos colaterais muito graves, temos casos agora já de intoxicação com a ivermectina, levando até a ter que ser necessário transplante de pulmão, de fígado, pulmão não, de fígado. Enfim, nós não temos esses dados consistentes ainda. Então, não existe tratamento precoce. Tá? Infelizmente, eu sei que todas as pessoas gostariam disso. Tá? Eu sei disso, eu também gostaria disso, tá? De poder dizer, olha, esse medicamento aqui ele é útil. Tá? Mas para a pessoa que foi diagnosticado de COVID e não está hospitalizada, não tem nada que demonstre uma eficácia para evitar que ele seja hospitalizado. O que a gente já tem? A gente já tem, por exemplo, o uso de corticoide em pacientes hospitalizados, tá? Em pacientes que estão hospitalizados e que vão para intubação. Já tem informações que a dexametasona, que é um corticoide, ela, sendo utilizada nessa situação, ela pode diminuir o tempo de permanência no internamento e também as mortes. Então, esse é um medicamento que tem sido prescrito, mas isso é lá hospitalizado, tá? Fora do hospital, teve o COVID e mal está com sintoma, não tem nada. Tá? Então, mas o médico prescreveu dipirona e paracetamol. Sim, ele vai provavelmente prescrever esse tipo de coisa, mas isso não é para combater o vírus. Isso é para lidar com os sintomas secundários que você tem. Lidar com febre, lidar com a sua dor no corpo, tá? Porque essas coisas podem ser medicadas, para isso tem medicamento, mas isso não significa que a ideia é combater o vírus, tá? Combater o vírus, exatamente, teria que ser um antiviral, certo? E antiviral, essa é a função, por exemplo, do Remdesivir. O Remdesivir é um antiviral. O problema o Remdesivir também não tem dados muito confiáveis, com uma eficácia muito grande dele, tá? Tem poucos estudos que já tiveram resultados de eficácia. Os resultados foram bem mais ou menos, mais um pouquinho positivos. E aí, se vocês pegarem, eu não lembro agora em que mês, se foi em julho, agosto, por aí, que saíram esses resultados, os Estados Unidos compraram todo o estoque de Remdesivir que tinha na empresa, tá? Eles acabaram com o Remdesivir do mundo, logo depois desses estudos. Não tem nada mais adiante que indique que ele é realmente efetivo e, de qualquer forma, isso aí é o médico que vai ter que ver, muito provavelmente em pacientes recém-hospitalizados. Tá? Também não é algo para ser tomado indiscriminadamente, muito menos antes de você ter um diagnóstico de COVID e muito menos também como tratamento precoce. Tá? Vamos, então, ter calma. Remdesivir não é o que a gente está esperando ainda, tá? Não é o que a gente está esperando ainda. Pode ser que seja útil para quem for hospitalizado, mas não temos ainda uma conclusão muito forte sobre isso, tá? Infelizmente, justamente como a gente não tem essas definições, a gente tem que apelar para aquilo que historicamente funciona, tá? A gente sabe que historicamente funciona o isolamento. Como que a gente sabe que o isolamento funciona historicamente? Desde a peste negra a gente sabe disso, tá? Desde a peste negra se sabe que se você isola a pessoa que tem a peste lá e você não chega perto, você elimina isso da cidade. Óbvio que faziam isso, né, de um jeito muito, né, questionável naquela época, né, fechavam os lugares, enfiavam as pessoas lá, mas desde aquela época se sabe que o isolamento funciona, tá? Com a gripe espanhola, a mesma coisa, certo? Aqui no Brasil foi feito isolamento e quarentena em relação à gripe espanhola e surtiu efeito.
Então, são coisas que a gente sabe que surte efeito. Não adianta falar, isso aí não funciona, porque funciona. Tá? Isso funciona sim. Pode não zerar os casos, como eu falei, mas vai reduzir, e ainda mais no momento em que a gente está, aí no século XXI, em que tem como cuidar de muitos pacientes nos hospitais, isso vai ajudar bastante. Tá? Bacana, professor. Eu compartilhei agora há pouco aí a tela em que a Anvisa esclarece divergências com a OMS sobre o medicamento que ela mesma aprovou nessa sexta-feira. Ou seja, não tem, então, no estudo comprovado que esse remédio vai ser eficaz contra a pandemia. E pelo que eu estava lendo mais cedo também, esse remédio é utilizado somente em pacientes que são internados, né? Exatamente, é o que eu falei. O único órgão semelhante à Anvisa que já aprovou foi o FDA dos Estados Unidos. E que foi naquela época em que o Trump fez a compra de tudo que tinha no mercado. Depois daquilo, ninguém mais aprovou. Tá? Então foi aprovado agora na Anvisa, ok, mas vamos com calma, porque tem muita coisa ainda para rolar, tem alguns estudos ainda sendo conduzidos, mas de concreto a gente não tem isso, tá? O único jeito, por enquanto, ainda é manter o isolamento, uso de máscara, está cada vez mais comprovado que o uso de máscara é eficiente, tá? E a gente já está na hora de começar, na verdade, eu gostaria de falar sobre isso, que já está na hora da gente começar a repensar o uso da máscara para parar de usar a máscara de pano e começar a usar PFF2 ou N95, certo? Especialmente para pessoas que vão ficar muito tempo em ambientes fechados. Se você vai sair só na rua, ok, a máscara de tecido e você está saudável, a máscara de tecido tripla, né? Aqui não tem elastano, porque o elastano ele estica e ele tem mais porosidade, tá? Ela até funciona, principalmente se ela tiver um filtro interno. Agora, a PFF2 é mais indicada se você vai passar um dia inteiro num escritório, se você é um atendente de loja, que você tem que ficar o dia inteiro dentro de uma loja fechada, tá? Se você vai ao supermercado, eu hoje em dia só vou ao supermercado com PFF2, tá? Por quê? Porque você tem no supermercado, tem bastante gente, embora você tenha lá a restrição, você tem bastante gente, tá? É um ambiente fechado. Então, vamos começar a pensar, justamente agora, por quê? Porque agora a gente está com um mercado que está conseguindo atender os pedidos. A gente chegou num ponto no ano passado em que não tinha condições. Você te cobrava uns R$50 uma PFF2 que custa 3, né? Então, mas hoje não. Hoje, se você procurar bem, você vai encontrar a PFF2 a R$3, R$2,50 se comprar numa quantidade maior, tá? E com muito cuidado, essa que você mostrou tem válvula. O ideal é sem válvula, tá? Essa aqui, no caso. Essa válvula, essa não é ideal. O ideal é sem válvula, porque essa válvula, ela permite saída de coisas de dentro da sua boca, tá? Entendi. Então, PFF2 sem válvula, qualquer uma delas pode ser a mais barata, desde que ela tenha registro em metro, né, direitinho. Tem várias fábricas nacionais dessas máscaras já, e não precisa ser aquelas mais caras de moda, né? Não vou falar marcas aqui, mas tem umas aí que custam R$15, não precisa ser dessa, tá? Isso. Pode ser as mais baratas que tem no mercado, certo? É isso que eu tenho nos grupos, nas redes sociais, falado para os comerciantes. Comprem para os seus funcionários, EPI faz parte de você fornecer para o seu funcionário. Compra PFF2 para o seu funcionário. PFF2, ela é reutilizável, tá? Se o seu funcionário usa um dia inteiro, se você der para ele 3 PFF2, ele pode usar em um mês essas 3 PFF2. 3 ou 4. Ele usa um dia uma, outro dia outra, outro dia outra. No quarto dia, ele volta a usar a primeira, tá? E com isso, os vírus que por acaso ficam, tá, na máscara, eles morrem, tá? E daí lá no quarto, quinto dia ele pode usar outra, tá? E aí o ideal é uma para cada dia da semana, e aí você vai na outra semana, você usa isso, você pode usar mais de um mês. E aí você pensa,
Você tem aí 10 funcionários, até 2,50 por máscara, por funcionário, não é muita coisa para você manter o seu funcionário protegido. Porque um funcionário protegido é muito melhor, assim, o custo é muito menor do que ele doente depois. Né? Então, eu acho que para o pessoal aí de supermercado, farmácia, comércio em geral, seria muito bom oferecer isso para os seus colaboradores, para os seus funcionários, né? E para as pessoas em geral, eu também recomendo. Vai supermercado, vai onde é muito fechado, é FF2. Ok. Professor, muito obrigado, então, pela participação do senhor conosco aqui na redação da Rádio Paranaíba. Vamos marcar outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos, porque acho que é importante a gente estar trazendo esses assuntos de uma forma mais abrangente, né? E parabéns pelo trabalho de vocês no laboratório da UFV. Somos gratos a vocês por isso, porque pensa, a gente tem que mandar os exames para a Fiocruz em Belo Horizonte, eles devem estar abarrotados de serviço também, e vocês vieram trazer esse serviço gratuito para a população de Rio Paranaíba e também de toda a região. Muito obrigado pela sua participação conosco, muito obrigado pela sua entrevista. Só uma última coisa que você conversou e eu esqueci, em relação às novas cepas, né? Sim. Já foi identificado em Araxá, cepas novas, né? Tanto a de Manaus quanto, se não me engano, a do Reino Unido. Mas agora eu consegui, com a Fiocruz, eu fiz uma conversa, um convênio, basicamente, com a Fiocruz, e nós estamos enviando 20 amostras da região para sequenciar lá na Fiocruz. Isso deve acontecer nos próximos dias. E com isso a gente vai efetivamente saber se na nossa região mesmo a gente já tem isso andando ou não. E aí, com isso, eu me despeço e agradeço o seu convite mais uma vez, tá? E um abraço aí a você e a todos os ouvintes da Paranaíba e da Máximos FM. Giro de notícias.